Boa noite, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vocês estão bem, meus irmãos? Para a glória de Deus, vou estar ministrando a palavra do Senhor para vocês. Hoje é crescimento financeiro, amém? Vamos hoje aprender com os nossos irmãos aqui na palavra do Senhor, como devemos fazer para obtermos a cada dia mais sabedoria, para poder investir, para podermos a cada dia mais confiar no Senhor e esperar por Ele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Neste momento, feche os seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Neste momento, vamos entrar na presença santa do nosso Senhor, que é sagrada. Porque Ele é santo e poderoso. Fale com o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. Fale, não tenha vergonha não. Ele quer intimidade com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos aqui, Pai, eu e os meus irmãos, para adorarmos o meu Pai, para glorificarmos o santo nome do Senhor. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, poderoso é o Senhor, meu Rei. Pai, estamos aqui para estarmos aprendendo como, meu Pai, devemos agir e fazer, meu Pai, para obtermos, meu Pai, uma condição de vida melhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor desde já, meu Pai, venha estar abençoando os meus irmãos que aqui estão, Pai, que vieram, meu Pai, cultuar o Senhor nessa segunda-feira. Pai, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, derrama, Pai, bênção sem medida na vida deles. Pai, repreenda, Senhor, os devoradores, Senhor. Repreenda, Senhor, os maus pensamentos. Repreenda, Senhor, as dúvidas, Senhor. Porque o Senhor é o Deus de certeza. Pai, bendito é o Senhor. Nós lhe adoramos, nós exaltamos e glorificamos o santo nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha de encontro também, meu Pai, ao ministério, Senhor, em geral, Rocha de Sião, meu Pai. Aos irmãos que se encontram lá na África, aos irmãos que se encontram, meu Pai, lá na Bahia, e aos irmãos que se encontram aqui na sede, Senhor, em São Paulo, cidade Pava. Pai, vem abençoando, meu Pai, poderosamente a vida deles, Senhor. Derrama, Senhor, bênção sem medida. Pai, abençoe, meu Pai, cada dia mais as nossas vidas. Abençoe cada dia mais o anjo da sua igreja, o pastor Hélio, a sua serva, a missionária Juliana. E abençoe, meu Pai, a equipe de obreiros, Senhor, que estão batalhando, meu Pai, a qual o Senhor os recrutou, Pai, para fazer a linda obra, Senhor, o lindo chamado, Senhor. Pai, os capacite, Senhor, de sabedoria, entendimento, de seguimento, meu Pai, para que nós possamos fazer, meu Pai, aquilo ao qual o Senhor nos chamou para estar fazendo. Abençoe, Pai. Derrame, Senhor, bênção sem medida. Que eles venham, meu Pai, e eles vão contar lindo testemunho, Pai, ao qual o Senhor operou na vida deles. Que eu creio, Pai, que o Senhor é grande, é soberano, Pai. Pai, para o mundo, Senhor, nós somos loucos. Mas para nós somos bem-aventurados no Senhor, Pai. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo e poderoso, Pai. Então, meu Pai, prepara eles, Senhor, nessa noite, para que eles venham, meu Pai, receber, Pai, a semente do Senhor, a palavra santa e poderosa do Senhor, meu Pai. Então, meu Pai, desse momento, eu abençoo a vida deles. Meu Pai, derrama bênção sem medida. Tira as aflições, os medos, a ansiedade, tira, Senhor. Pai, eu também oro pela vida deles, repreenda toda enfermidade, repreenda, Senhor, em nome de Jesus, repreenda, Pai. Você, Satanás,
está derrotada em nome de Jesus. Pai, repreenda, Senhor, todo o mal, para a glória do seu nome, Senhor. É isso que eu lhe peço, Pai, e lhe agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Não importa o tamanho dos seus sonhos e projetos, põe na mão de Deus que vai dar certo. Confia nele, confia no Senhor. Você tem orado e chorado tanto, pedindo a Deus uma resposta. O inimigo tem entristecido teu coração, travando as portas. Mas você não é um derrotado, é abençoado, é a menina dos olhos de Deus. E as lágrimas que você chorou moveu o céu. Meu irmão, eu quero lhe dizer que Deus não te esqueceu, está sempre por perto. Lança toda ansiedade aos pés do Senhor e vamos profetizar que vai dar certo. Vai dar certo, aleluia. Vai dar certo. Os sonhos e projetos que o Senhor lhe deu, é só ficar no centro da vontade de Deus. E vai dar certo. Vai dar certo. É só colocar a sua fé em ação, que o impossível passa a ser possível, irmão. Os teus sonhos se tornam concretos. Continue a profetizar que vai dar certo. Teus sonhos, projetos, põe na mão de Deus que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é só orar que vai dar certo. Sentimento, família, pode confiar que vai dar certo. Coloca nas mãos de Deus teus sonhos e teus projetos. Senhor, é tudo para tua honra, para tua glória. Aceite meu agradecimento nesta noite, Senhor. Mas você não é um derrotado, é abençoado, é a menina dos olhos de Deus. E as lágrimas que você chorou moveu o céu. Meu irmão, eu quero lhe dizer que Deus não te esqueceu, está sempre por perto. Lança toda ansiedade aos pés do Senhor e vamos profetizar que vai dar certo. Profetiza, vai! Vai dar certo. Os sonhos e projetos que o Senhor lhe deu, é só ficar no centro da vontade de Deus. Que o quê? Que vai dar certo. Vai dar certo. É só colocar a sua fé em ação, que o impossível passa a ser possível, irmão. Os teus sonhos se tornam concretos. Continue a profetizar que vai dar certo. Teus sonhos, projetos, põe na mão de Deus que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é só orar que vai dar certo. Sentimento, família, pode confiar que vai dar certo. Vai dar certo, Coloca meus nas mãos de irmãos. Deus teus sonhos e teus projetos. Levanta a mão, meu irmão.
meus irmãos, já deu certo. Só creia somente. Aleluia. Deus maravilhoso, meu Deus. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos do Senhor, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu cortar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei
fiel, Senhor. Oh, nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, meus bens, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Vamos se alegrar, Senhor. Deus poderoso. Eita, meu irmão. O Senhor está aqui. Aleluia. Eita, Senhor, tu és santo. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Jesus. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Oh, Senhor, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Ele é fiel, meus irmãos. Todas as minhas Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é santo. Eu sei que tu és fiel, pra todos sempre és fiel. Tu és fiel. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és poderoso. Meus irmãos, levante a mão para o alto. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, Pai, vem abençoando, Pai, a vida dos meus irmãos que aqui estão, Pai. Pai, derrame, Senhor, na vida deles bênção sem medida, Senhor. Pai, abra, Pai, as comportas do céu, Senhor, na vida deles, nos familiares. Abra, meu Pai, oportunidade de emprego, orçamento, Senhor. Abra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe, Senhor, a vida deles poderosamente. Pai, eu vou ungir as mãos deles, Senhor. Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, esse azeite aqui, Pai, está mais que consagrado, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Pai,
Pai, a unção que está nesse azeite, Pai, multiplique, Senhor. 70 vezes 7 mais, Senhor, em nome de Jesus. Pai, quando, Pai, for ungida as mãos dele, Senhor, que todo impedimento, Senhor, todo mal, toda, meu Pai, legião do mal que às vezes atrapalha, Senhor, ele, Senhor, de progredir, Senhor, na vida financeira, repreenda, Senhor, e queime todo o mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Repreenda os devoradores, Senhor, em nome de Jesus. Pai, é isso que eu lhe peço, Pai, e que eles sejam ricamente abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, continue com a mão estendida. A obreira vai ungir a mão de vocês, para a glória de Deus. Assim que ela passar, esfregue uma mão uma na outra. Passe no seu corpo, no seu braço. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Tu és santo, Senhor. Porque poderoso é o nosso Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Pai, eles estão em Suas mãos, Senhor. Derrame bênção sem medida, Senhor, para a glória do Seu nome, Senhor. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar em nome de Jesus. Fiquem à vontade. Baixar um fundo aqui um pouco. O Senhor fala: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o que sou, o Criador dos céus e da terra. Amém, meus irmãos? Aleluia. Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas 5. Amém? Deixa aberto no livro de Lucas. Obreira, em nome de Jesus, abra a Bíblia no livro de Gálatas 6:9. Glória a Deus, meus irmãos. Coloque a mão no alto da Bíblia em nome de Jesus. Pai amado e querido Deus, Pai, agora, meu Pai, neste momento, eu vou ministrar, meu Pai, a Sua palavra para os Seus filhos, para as Suas ovelhinhas, Senhor. Pai, que não fale eu, Pai, mas o Senhor, porque as minhas palavras de nada se aproveitam, Senhor. Mas a Sua palavra, Senhor, é rica, é poderosa, é eficaz, Senhor, é espírito, é espada. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, do Senhor crave, Senhor, na tábua dos nossos corações, com ponta, meu Pai, com martelo de ponta de diamante, Senhor. Meu Pai, para a glória do Seu nome. Então, meu Pai, faça de mim a Sua vontade, tira de mim o que não pertence ao Senhor. Pai, coloque em mim, meu Pai. Pai, faça de mim uma atalaia do Senhor, Pai. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, põe lá em Gálatas. Lá em Gálatas 9:6, 6:9, perdão. Fala assim:
e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Glória a Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, não devemos se cansar de forma alguma de fazer o bem. Não devemos. Em todas as áreas da nossa vida. Não devemos. Temos que continuar, porque na hora certa, a qual o Senhor determinou, ceifaremos aquilo que nós fez. Amém? Mas só vamos ceifar se verdadeiramente suportar. Não desfalecemos, não desanimarmos, não falar, não, está difícil. Não desfaleça. Continue firme em nome de Jesus, independente de qualquer situação. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus nos deu o espírito de ousadia, não de covardia. Amém, meus irmãos? Que nós vamos ser ricamente abençoados. Amém? Vamos ceifar. O que é ceifar? É colher. E quando a gente colhe, é sinal que está em abundância. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá aqui na palavra, em Lucas 5. No título fala assim: a pesca maravilhosa. Amém? Vou do primeiro. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezare. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinavam do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhemos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase irem a pique. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, naquela época, a fonte de renda era a pescaria. Amém? Então eles sobreviviam pela pesca. Então, Jesus estava na margem da praia, do lago, pregando a palavra de Deus. E ele estava cercado. Tá falando? E ele estava cercado de multidões para ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, se fala multidão, é muita gente, não é verdade? Então Jesus, vendo que chegou os pescadores, precisava de um barco para poder falar com mais clareza para as multidões, para que todos viessem ouvir claramente. Amém? E ele viu o barco de Simão e entrou no barco. Amém? Entrou no barco e pediu para Simão se afastar um pouco para poder pregar a palavra para as multidões. Glória a Deus. E aí Simão fez o que o mestre pediu. Ele fez, obedeceu. Amém? O que eu
quero falar para vocês, Jesus, com a sua soberania, sabia que naquele momento eles iam estar ali, naquele momento. E eles não tinham pegado nada, como ele falou: mestre, passamos a noite toda pescando e nada apanhemos. Por que nada apanhou? Porque eles estavam indo com a sua própria força. Porque se você passa a noite pescando, então você jogou rede, se cansou, se fadigou, está cansado, porque trabalhou a noite toda pescando e não pegou nada. Mas por que não pegou nada? Porque o Senhor dá ordem aos peixes, ao ar, às águas. Ele faz todas as coisas sob o controle dele. Amém, meus irmãos? Então, eles chegaram de manhã sem peixe nenhum. Estava lavando as redes para recolher. Jesus pediu para que, entrasse no barco para poder pregar a palavra. Se afastou um pouco para pregar a palavra para as multidões, para ficar, para todos ouvirem a palavra. E quando está muita gente em cima, o eco da palavra não sai muito, não é verdade, meus irmãos? Então subiu no barco para pregar a palavra para a multidão. Aí um ponto muito importante, a obediência. O homem chega de manhã cansado, não tinha pegado nenhum peixe. Aí chega Jesus, o homem não falou nada, só obedeceu. Subiu no barco, afasta mais um pouco um barco, Simão. Simão afastou, não falou nada. Obediência, não é verdade? Uma obediência. Foi uma obediência. Falou que acho que esse homem quer, mas ele obedeceu. O temor, sabe, já está dentro. Então ele obedeceu a Deus. Assim, quando você obedece, faz a vontade do Pai, do nosso Senhor Jesus, acontece o que? Que vem fartura na nossa vida. Aconteceu com Simão. Simão obedeceu. O mestre entrou dentro do barco, se afastou, pregou a palavra. Que a palavra é mais importante, meus irmãos. A palavra é mais importante. Pregou a palavra. Depois de ter pegado a palavra para as multidões, ela falou assim: agora, Simão, é contigo agora. Vamos lançar essa aí. Ele falou assim: mestre, mas eu lancei a noite, então não peguei nada. Mas outro ponto, ele obedeceu novamente. Mas debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. Porque por ele era impossível. Quando eu quero chegar, meus irmãos, que obediência. Quando você obedece a Deus, e nós entendemos que a nossa dependência está nele. Ele foi pescar, mas a dependência era a força, ele ia com a sua própria força, com a sua própria sabedoria. Não, tal lugar dá mais peixe, a corrente do mar corre para cá, tem mais peixe. Não, isso aí não influencia, isso aí, conhecimento de homens não é nada. Agora, conhecimento a qual Deus nos ensina a obedecer, a fazer o que o Pai manda, isso sim é a verdadeira sabedoria, obediência. Para que ele venha entender que cada um de nós somos dependentes do Senhor. Quando alguém quer andar na sua própria estribeira, seu próprio entendimento, pode ver que não vai longe. Não vai longe, só se decepciona, tristeza. Mas quando você obedece e faz a vontade do Pai, só lançar as redes. Só lançar as redes e vem fartura, meus irmãos. Para entender que nós somos dependentes do Senhor a todo momento, a todo tempo. Ele falou assim: mestre, debaixo da tua palavra eu lançarei. Nós temos que ser assim também. Senhor, eu não posso, mas o Senhor faz. Então, debaixo da sua palavra, a qual o Senhor nos deixou, eu vou lançar a rede. Simão era pescador. Nós somos o que hoje? Uns servos escolhidos de Deus, que também devemos lançar a nossa rede, ou fazer aquilo a qual a gente almeja, o qual a gente é capacitado para fazer. Se você tem uma função, aquilo você com o Senhor vai dar mais que certo. Amém, meus irmãos? Então, nós só precisamos obedecer ao Senhor. Se é para fazer isso, vamos fazer. Se é para fazer, vamos fazer. Porque, meus irmãos, quando Ele mandar você lançar a rede, quando Ele mandar você empreender, quando Ele mandar você vai fazer e vai dar certo em nome de Jesus. Porque você não está indo com o seu próprio entendimento, você está indo com a força do Senhor. Amém, meus irmãos?
Então Simão obedeceu e veio fartura. E quando veio fartura, meus irmãos, chamou os amigos para poder encher o barco, porque estava impossível de puxar sozinho. Você vê que não é uma unidade, é um coletivo. A fartura ela vem no coletivo, amém? Porque quando Deus abençoa, meu irmão, quem está o outro também vai ser abençoado em nome de Jesus. Se Deus abençoar o obreiro Silvano, vai abençoar todos nós também, glória a Deus. Nós estamos ali na mesma lida. Amém, meus irmãos? Porque Deus quer nos ensinar que nós somos dependentes dEle. Não é que o nosso próprio entendimento, a nossa própria moleza, a nossa ira, não vai dar certo não. Eu creio que Simão estava irado, estava bravo, não pescou nada, não apanhou nada para comer com a família. Mas mesmo assim ele obedeceu. Obedeceu, fez a vontade do mestre. E veio fartura, e muita fartura, que o barco quase veio a pique, quase afundou. Se tivesse afundado, mas não ia afundar, que estava tudo sob controle do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, somos dependentes do Senhor. O Senhor quer falar, tem que ser dependente do Senhor, tem que obedecer, para que o que nós formos fazer debaixo da palavra do Senhor já deu certo, nem vai dar certo, já deu certo. Porque debaixo da palavra do Senhor, meus irmãos, o mal é queimado, que atrapalha, tudo é repreendido em nome de Jesus, toda escassez, tudo é repreendido. Então, meus irmãos, viva debaixo da palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, isso é muito sério. A palavra do Senhor é o que temos mais de valioso. E o Evangelho de Deus é o poder de Deus. Temos que levar com toda a força, com todo o nosso entendimento. Amém, meus irmãos? Para que nós vamos ser ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém? Aí fala no 8. Vendo isto, Simão, Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Glória a Deus. O que Deus fala assim, quando você for ricamente abençoado, todos vão ver que foi Deus na sua vida. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Vocês estão entendendo? Estão entendendo mesmo, meus irmãos? Glória a Deus. Agora vocês vão lá no João 21. Quando somos dependentes do Senhor, meus irmãos, isso é maravilhoso. Amém? Fala assim no 21. Jesus aparece a 7 discípulos. Vou começar do primeiro. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estava juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Glória a Deus. Jesus já tinha aparecido para ele depois de ressuscitado. Amém? E eles estavam
querendo fugir do chamado. Amém, meus irmãos? E eles não tinham o que fazer, eles foram pescar novamente. Como era a fonte de renda qual eles tinham, como eu já falei antes, e eles foram pescar novamente. Amém? Foram pescar, mas o que é que aconteceu? Nada, apanharam novamente. Para entender que nós somos dependentes do Senhor. Nada apanharam. Se você não estiver debaixo da palavra, você vai fazer o que você for e nada, você vai só se frustrar. Essa é a verdade. Assim como ele foi 2 vezes, debaixo do seu próprio conhecimento, não apanharam nada. Amém? Mas olha como que o nosso Senhor é maravilhoso. No 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Amém? Jesus, eles pescavam. Jesus estava logo de manhãzinha cedo lá, já o esperando. E eles não reconheceram Jesus. Amém, meus irmãos? Peguem a palavra, não reconheceram Jesus. O 5. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu eles: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, que não estava distante da terra, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pães. Glória a Deus. Olha como que Jesus é maravilhoso. Eles não tinham apanhado nada, não é verdade? Mas debaixo da palavra do Senhor, o Senhor falou assim: joga a rede do seu lado direito. Assim que jogaram, automaticamente já tinha peixe. Amém? Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que, para mostrar que nós somos dependentes dele, que ele mandou lançar, pegou o peixe. Mas o que estava esperando na beira da praia? Já peixe feito, já peixe assado, já tinha pão. Olha que Deus maravilhoso. Quando nós estamos na obediência debaixo da palavra, que vai mostrar que a dependência é dele. Ele mandou, pegamos, mas tudo é dele. Já tinha peixe assado, já tinha pão. Glória a Deus, meus irmãos. Olha que Deus maravilhoso. Para mostrar que nós somos dependentes dele 100%, meu irmão. Ele poderia muito bem pegar os peixes que pescou e assar, não é verdade? Mas não, já tinha pronto, já tinha pão. Assim somos nós também, meus irmãos. Deus às vezes nos dá o necessário para que quando Ele dá a ordem, nós ir pescar, nós ir fazer algo. Mas é Ele que nos dá todas as coisas. Amém? É que às vezes nós duvidamos. Não devemos duvidar, só temos que crer somente. Que Ele tudo pode fazer. Eu creio, meus irmãos, Ele tudo pode fazer. Hoje eu conversando com um rapaz lá no trabalho, e ele era evangélico, servo de Jesus. Ele falou: meu irmão, Deus é maravilhoso.
Eu estou desempregado, sabe? Minha esposa também está desempregada, mas na minha casa não falta nada. Eu abro a geladeira, eu fico maravilhado, porque eu não tenho condição, é o Senhor que me sustenta. Eu levei o pastor falou assim, não, também pastor, eu não preciso fazer nada errado, porque o Senhor me sustenta. E eu creio, porque Deus pode fazer todas as coisas, só confiarmos de todo o coração, andar na simplicidade. Amém, meus irmãos? E não querer que é nosso entendimento, eu vou trabalhar para pôr comida dentro de casa, senão ninguém põe. Meu irmão, Deus faz todas as coisas. Deus faz a pessoa bater na sua porta, levar uma cesta básica. Faz, sem te conhecer. Nós sabemos que nós estamos crendo um Deus poderoso que faz todas as coisas. Mandou Simão Pedro ir lá pescar, pegou peixe, dependência dele, obediência, dependência dele, debaixo da palavra dele. Mandou pegar peixe novamente. E quando chegou à praia, já tinha peixe assado. E com muito peixe na rede. Amém? O 10. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou num barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não o bastante serem tantos, a rede não se rompeu. Glória a Deus. Meus irmãos, a rede era para se romper, mas não se rompeu. E quando Deus dá a ordem, até a rede tem que ficar intacta. E sabe que os peixes vêm? Eu lembro lá em Gênesis, fala que nós teremos autoridade. O homem terá autoridade sobre os animais, sobre as plantas, sobre as aves. Não precisa pôr não, obra. Sobre as plantas, sobre os animais, sobre as aves. Mas o nosso Deus soberano, Jesus, Filho de Deus, dá ordem, o peixe tem que vir. Dá ordem aos peixes, tem que engolir. Dá ordem às aves, a ave tem que vir. Dá ordem ao vento, o vento tem que cessar. Mas na nossa vida, meus irmãos, o que ele não pode fazer? Vocês estão entendendo? Ele faz maravilha. Só devemos crer com todo entendimento, sem duvidar, sem se murmurar, mas esperar no Senhor confiante. Fazendo, se vá pescar, vá fazer o que vá fazer, mas debaixo da palavra do Senhor. Se você for pescar sem estar debaixo da palavra do Senhor, você não vai apanhar nada. Pedro foi pescar, não apanhou nada nas 2 vezes que ele foi. Amém, meus irmãos? Então só creia somente. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tudo realiza, tudo faz. Eu creio. E nós cremos, não é verdade, meus irmãos? Tudo faz. É igual a palavra logo no começo, ao tempo certo ceifaremos. Mas se praticarmos o que é bom, o que é reto, o que é puro, o que é agradável ao Senhor. Amém? Se queremos ir com o nosso próprio entendimento, não vamos apanhar nada. Temos que estar debaixo da palavra do Senhor. E sem duvidar, sem apontar, não, fazendo. Com a intimidade com o Senhor. Integridade. Amém? Porque isso causa em nós perseverança. Porque nós só podemos perseverar se tivermos dificuldade, sabia? Então temos que continuar lutando, perseverando, crendo, lançando a rede debaixo da palavra do Senhor, fazendo isso, fazendo aquilo. Só tem que lançar a rede debaixo da palavra do Senhor somente, meus irmãos. Parado não podemos ficar, não é verdade? Se Simão tivesse ficado parado, Jesus ia lá na praia lá, subir no barco, pregar, depois mandou lá. Não ia. Mas temos que fazer algo. Não devemos ficar parados. Temos que plantar. Temos que semear.
debaixo da palavra do Senhor, meus irmãos. Temos que fazer isso. Amém? E não acha dificuldade não. Põe no Senhor o que você quer e vai dar certo. Debaixo da palavra do Senhor. Vai dar certo. Vai dar certo, não, já deu certo. Estamos na palavra. Amém? Se o mundo acha loucura, se fulano acha loucura, deixa fulano achar loucura. O fulano acha muita coisa de nós. Eu estou cansado de alguém achar algo de mim. Eu pode achar. O mundo, a fé é loucura. Para nós é o poder de Deus. Amém, meus irmãos? O que eu ouço, meus irmãos, eu imagino vocês também o que vocês ouvem. Não devemos nos se prostrar, não. Me firme em nome de Jesus. Eu vou vencer. Eu já venci. Eu vou lutar. Eu vou fazer em nome de Jesus, debaixo da palavra. Se a palavra fala, eu vou fazer em nome de Jesus. E pronto. Glória a Deus. E Deus escolheu vocês hoje para estar aqui, para estar ouvindo isso. Isso que é maravilhoso. Amém? E devemos abraçar, colocar a palavra na nossa mente, ficar ali 24 horas. Pai, me dá entendimento do que eu devo fazer, onde devo lançar a rede. Pai, debaixo da tua palavra, o que eu devo fazer? Temos que pedir direção para Deus. Não vamos ficar esperando. Deus já nos deu a palavra para poder agirmos debaixo da palavra. Amém? Ele vai fazer o impossível. Só devemos que sair do nosso conforto, fazer, sem olhar para trás, sem ter vergonha. Não tenho vergonha de nada, não. Eu não tenho vergonha de nada, não. E agora, eu não tinha vergonha. Agora, eu ando, amém? Então é assim, meus irmãos. Peça discernimento para Deus, sabedoria, o que você, qual é a rede, onde você deve lançar a rede, o que você deve fazer. Peça. Porque nós temos sonho, não é verdade, meus irmãos? Eu tenho um sonho. Vocês também têm. E vamos realizar em nome de Jesus. Vamos realizar, meus irmãos. Mas não devemos estar com dúvida, não. Se Pedro tivesse dúvida ali de lançar a rede, ia ficar brigando ali e não ia conseguir nada. Sabe fazer isso? Lança a rede naquilo ali. Lança a rede naquilo ali. Mas eu... Não devemos, tem pessoas numa situação pior que nós. Amém, meus irmãos? Tem pessoas aí simples que precisa só de ouvir a palavra para poder lançar a rede e pegar muitos peixes debaixo da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vocês vão lançar a rede, meus irmãos? Lance a rede, não tenha dúvida não. Empreenda, pegue 100, faça 1000 com 100. Mas não é assim. Deus faz multiplicar para a glória dele, para que você venha falar, não, é o poder de Deus na minha vida. Amém, meus irmãos? Deixa eu finalizar aqui. Eu parei no 12. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois depois de ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus. Aí já partiu e deu para eles. Assim é para nós também, meus irmãos. E já nos reparte e dá. Amém? Mas não repartiu o que eles pegaram, não. Repartiu o que já estava pronto. A gente quer, mas já tem até pronto, sabe? Para mostrar que a dependência é do Senhor. A nossa dependência, a nossa força está no Senhor, nossa esperança está no Senhor, nossa alegria está no Senhor. Tudo que é nosso está no Senhor, meu irmão. Está tudo no Senhor. Amém? E hoje temos livre acesso. Temos livre acesso. Temos que saber pedir.
Peça, meus irmãos. Continue pedindo. Não desista, não desfaleça. Não, continue pedindo. Quando você pede, cria mais vontade de você pedir. Amém? E se você não pedir certo, o Espírito Santo vai pedir por você. Glória a Deus. Vai, peça. Senhor, eu quero minha família abençoada. Todo dia, mas não desfaleça de pedir, não. Se você pediu, peça amanhã. Todo dia. É tão bom tirar tempo para o Senhor. Eu estava orando ajoelhado, eu queria dormir. Agora estou orando em pé. Fica andando na casa para lá e para cá. Os vizinhos agora estão passando no corredor assim. Eu estou dentro de casa, Senhor, e não, para não dar ousadia para a carne, não, meus irmãos. Glória a Deus. E depois quando eu vou dormir, me ajoelho de novo aí durmo. Senhor, isso. Glória a Deus. Mas continue, meu irmão. Pense sonhando. Se você não sonha, você sonhe por quem você ama. Glória a Deus. Porque meus irmãos já são ricamente abençoados. Só precisa agora lançar as redes debaixo da palavra do Senhor. Amém? E não é de uma hora para outra, não. Isso demora dia após dia, dia após dia. Vamos ganhando sabedoria, entendimento, para que nós venhamos apanhar grande peixe debaixo da palavra do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Amém? Vocês entenderam a palavra? Vocês vão lançar a rede, meus irmãos? Eu vou ver vocês contando lindo testemunho. Eu vou ver, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, essa é a palavra. Para a glória de Deus, se levante e glorifique o nome santo do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa é a palavra. Guarde no coração de vocês. Não deixe que essas palavras do Senhor venham fugir da sua mente, do seu coração. Continue ali. Quando vem algo sair da mensagem, em nome de Jesus, sai daqui. Eu vou para a palavra e medito de novo na palavra. Temos que estar inconstante, todo dia. Todo dia, todo dia, toda hora, todo momento. Não deixamos de meditar na palavra do Senhor. Meditar dia e noite no livro da lei. Amém, meus irmãos? Hoje eu entendo isso, meditar, porque ele nos fortalece espiritualmente. Porque nós, às vezes, quer viver mais no mundo carnal do que espiritual, sabia? Porque a carne quer as coisas do mundo. E a gente está vivendo no mundo ainda. E só puxa para o lado do mundo. Se você não tiver espiritualmente, você acaba fazendo a vontade da carne. Glória a Deus. Nós temos que estar meditando, orando, jejuando, para que venha cada dia mais fortalecer o nosso sonho, a esperança, a fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando você está cafeado, o inimigo pula lá para o outro lado. Amém? E não rouba o sonho entendendo dos pensamentos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa é a palavra, tá bom? Vamos honrar a casa do Senhor para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que trouxe a oferta, o dízimo, levante para o alto. Você que não trouxe, levante as suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Você já se vê em seus pensamentos dando oferta de milhões, dizimando de milhões para cima, em nome de Jesus. Temos que sonhar alto, meus irmãos. Temos que parar de sonhar pequeno, temos que sonhar grande em nome do Senhor Jesus e andar na verdade, na retidão, que vai acontecer e já aconteceu para a glória do nosso Deus. Pai amado e querido Deus, Pai, agora vamos ofertar em sua casa, Pai. Pai, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, abençoe as ofertas.
Pai, abençoe a mão deles que estão levantando para o alto, Pai. Pai, abençoe a mão deles ricamente, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha, meu Pai, derrama a bênção sem medida, para que eles venham ofertar em sua casa, Senhor, mais e mais, Senhor, para a glória do seu nome, Senhor. Pai, abençoe o azeite ao qual está levantando para o alto. Pai, unja, meu Pai, mais e mais, Senhor, da unção ao qual já está nele, Pai. Derrame, Senhor, mais e mais, para a glória do seu nome. Quando ungir as mãos dele, Senhor, Pai, destrave, Senhor, o que está travado. Repreenda, meu Pai, o que está, Pai, prendendo, Senhor, a vida financeira deles. Pai, que eles realizem todos os sonhos, Senhor, a qual eles almejam, Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, Pai, desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Pode vir receber a unção na palma da mão. Amém. Vocês estão bem? Vocês entenderam a palavra? Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, não se esqueçam a campanha dos pastos verdejantes. Glória a Deus. Nós todos vamos estar em pasto verdejantes. Amém? Lá no Salmo 23, 2 fala: Ele me faz repousar em pasto verdejantes. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Pasto verdejante. Quando é um pasto verdejante, é abundância, sabia? É paz, é alegria, é felicidade, é coisas maravilhosas. Glória a Deus. E atrás aqui, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Livra-me, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu és comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Palavra forte e linda. Eita glória. Essa é a promessa. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, amanhã passagem pelo manto, tá bom? Quem estiver em casa, não deixe de vir não, é muito importante, tá bom? Para estarmos fazendo o trabalho para a glória de Deus, tá bom? Tem culto pela manhã às 8 horas, tem culto à tarde às 3 horas e à noite o culto principal às 7h30, tá bom? E convide o povo, não cesse o trabalho, continue falando, levando o evangelho, que é o poder de Deus, e deixem falar, meus irmãos, deixe falar, porque vão falar de qualquer jeito. Glória a Deus. Eu falei hoje para um rapaz, ninguém vai me calar, a não ser o Senhor. Se falar assim, não, hoje tu tá mudo igual o Zacarias, mas não, o evangelho ninguém vai não. Com lá veio eu chamei ele de canto, cara, eu prego o evangelho. Se nós somos irmãos, estamos no mesmo exército. Então, quando estiver pregando a palavra, se você não quer, deixa eu pregar, porque ninguém vai cessar aqui não. Eu vou pregar o evangelho para quem quiser ouvir. Glória a Deus. E ninguém vai me cessar não. Não, tira a minha vida, porque eu vou falar do meu Senhor. Amém?
E onde eu for, eu vou falar do meu Senhor, eu vou continuar falando, vou falando. Quem quiser ouvir, vai ser ricamente abençoado. Amém? Assim como nós somos, eles também vão ser. Amém? Meus irmãos, levante a chave de vocês para o alto, para estarmos ungidos. É de fé em fé. Amém? Pai, bendito é o Senhor, Pai. Pai, neste momento, Senhor, com concordância com o anjo da sua igreja, vou estar ungindo, em nome de Jesus, a chave dos meus irmãos. Pai, esse azeite aqui, meu Pai, está mais que abençoado, está mais que consagrado. Pai, eu sinto o poder do Senhor nele, Senhor. Pai, que o Senhor derrame mais e mais, Senhor, para a glória do seu nome. Pai, nós somos pequenos, o Senhor é grande, o Senhor que faz todas as coisas, Senhor. Pai, então que o Senhor abençoe, Pai, quando a chave deles for ungida, que bata em retirada todo o mal, Senhor, que o Senhor destrava a porta, Senhor, de emprego. Pai, derrame bênçãos sem medida, Senhor. Abra, Senhor, as comportas dos céus e abençoe, Senhor, em nome de Jesus, a vida deles, para a glória do seu nome, Senhor. É isso que eu lhe peço, Pai, lhe agradeço desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso é muito importante, meus irmãos. É a fé. A fé é uma coisa linda. E é de fé em fé. Todos os dias. Se é para fazer, vamos fazer todo dia. Se é todo dia. Todo dia, meus irmãos. Todo dia. É o alimento, é o pão que vem do céu. Amém? Deixe falar. Vamos continuar trabalhando para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus, isso é maravilhoso, isso é muito importante, estarmos alegres. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Vamos para casa em nome de Jesus. Levante o que você trouxe para o alto. Levante, firme. Se você não... Leve a vitória qual você veio buscar. Segure na mão, pela sua fé, em nome de Jesus. A sua vitória, agarre, abrace. Isso é a fé, meus irmãos. Amém? Pai, graça lhe dou, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Pai, muito obrigado por essa noite de segunda-feira com os meus irmãos aqui, meu Pai. Aprendendo, meu Pai, a cada dia com o Senhor. Pai, muito obrigado por a cada dia mais o Senhor está me ensinando, meu Pai. Pai, porque eu sou desprovido de sabedoria, Pai, eu não sei falar, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um que aqui estão, meu Pai, os meus irmãos. Abençoe também a vida de quem está ouvindo, Pai. Pai, que eles sintam o seu poder, meu Pai. Assim quando eles, Pai, abrir esse vídeo para assistir, Pai, que eles sejam, meu Pai, tocados pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Que eles sejam, meu Pai, tomados, Senhor, com o seu poder, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos, Pai, finalizando, encerrando o culto dessa noite de segunda-feira, Pai. Pai, que o Senhor leve os meus irmãos para casa, guardados, livrados e protegidos, meu Pai, debaixo da sua mão poderosa. Pai, a sua palavra fala, Senhor, que o Senhor coloca um anjo, Senhor, ao nosso redor para nos proteger. Pai, coloca, Senhor, à nossa frente, guiando até a nossa casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, repreenda, Pai, toda bala perdida, todo homem sanguinário, todo mal, Pai, toda seta enviada por Satanás, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, e desde já, meu Pai, abençoe os pertences a qual estão sendo levantados para o alto, consagre, em nome do Senhor Jesus. Derrame o seu poder, Pai, para a glória do seu nome, Senhor.
Pai, desde já, meu Pai, eu despeço eles da sua casa, mas jamais da sua presença, Senhor. Quem sou eu? Então, meu Pai, leve eles para casa, debaixo da sua mão poderosa, Senhor. Desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Vocês estão liberados, tá bom? Que a graça e a paz de Cristo estejam convosco. Amém.